Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Terminamos recentemente um módulo que tratou de análise termogravimétrica, onde a variação de massa é estudada como função de um programa de aquecimento. Durante esse módulo, verificamos que existem outras transições que não envolvem variação de massa e que, portanto, são invisíveis no TGA. Portanto, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar a análise térmica diferencial, que vai permitir acessarmos informações antes indisponíveis no TGA. Vem comigo estudar. Pessoal, estamos então falando hoje a respeito da análise térmica diferencial, que é usada para estudos que envolvem mudanças físicas ou químicas. Reparem que aqui nós vamos trabalhar com a diferença de temperatura entre a amostra e o material de referência. Quais são os modos de operação? São os modos de operação clássicos que nós já conhecemos. Ou nós vamos trabalhar com uma rampa de aquecimento, ou nós vamos trabalhar com o tempo a temperatura constante. O equipamento de DTA. O equipamento de DTA é um equipamento de análise térmica convencional, onde a grande diferença que nós vamos observar em relação ao equipamento de análise térmica gravimétrica é o uso de dois termopares como sensores. E como que isso vai funcionar? Reparem, nós temos aqui a câmara, ou forno. Dentro da câmara nós temos um cadinho para a amostra, um cadinho para a referência. Abaixo do cadinho da amostra e do cadinho da referência, nós temos dois termopares. E todo esse sistema é aquecido por uma única fonte de calor. Vamos falar um pouco a respeito dos detalhes do compartimento de amostras. Então, dentro do forno nós temos a amostra, a referência, dois termopares e uma única fonte de calor. Nesse caso em particular, reparem que a panelinha com a referência está preenchida com um material inerte que não vai exibir mudanças de fase ao longo da faixa de temperatura do experimento. Por exemplo, a alfa-alumina. Cuidado! O material de referência é diferente de referência padrão, que vai ser o material, a referência padrão, usado nas calibrações. Aqui nós estamos falando de um material de referência que simplesmente vai ser inerte durante todo o experimento de análise termogravimétrica. Os termopares. Como é que funcionam esses termopares? Eles operam graças a um efeito descoberto pelo Seebeck. Ele é baseado no surgimento de uma tensão elétrica, que é função da temperatura quando nós juntamos dois metais. Um exemplo, o termopar de ferro Constantan. O termoelemento positivo é ferro, o termoelemento negativo é uma liga de cobre e níquel. Esse termopar tem uma faixa de utilização que vai de menos 210 até 760 graus Celsius. E, na verdade, o que ele mede é uma força eletromotriz, que é função da temperatura. Essa força eletromotriz, ela varia desde menos 8,096 mV até 42,919 mV, aonde os menos 8,096 mV correspondem a 210 graus Celsius e os 42,919 correspondem a 760. Essa tabela mostra uma série de termopares comumente utilizados em DTA. Reparem que aqui nós temos o cobre Constantan, o cromel Constantan e outros. Mas o que nós temos sempre que lembrar é que vai existir um erro associado a esses termopares. Vamos falar sobre o funcionamento. A amostra e a referência são submetidas ao mesmo programa de aquecimento. Então, inicialmente, a temperatura da amostra é igual à temperatura da referência. Mas, sob mudanças endotérmicas, como por exemplo, absorção, fusão, vaporização, decomposição, desidratação, entre outros, o que vai acontecer? A temperatura da amostra vai ficar menor do que a temperatura da referência, porque cada um desses eventos vai demandar a absorção de calor da amostra das vizinhanças.
De forma oposta, imaginemos agora mudanças exotérmicas, como por exemplo, adsorção, cristalização, combustão, polimerização, pré-cura, entre outros. O que vai acontecer? A temperatura da amostra vai ser maior do que a temperatura da referência, porque aqui nós vamos ver calor sendo liberado da amostra para as vizinhanças. Vamos falar sobre a instalação, manutenção do equipamento. Esse equipamento ele deve ser mantido numa superfície nivelada, isolada de vibrações, afastada ao menos 1 metro do chão. A temperatura do ambiente deve ser mantida o mais constante possível. Reparem que nós estamos falando de variações máximas de 10 graus Celsius nessa sala ao longo do dia de trabalho. A umidade relativa tem que ser menor que 75%. Nós devemos garantir um suprimento de energia estável para o equipamento. Ele tem que estar afastado da luz solar, claro, é uma outra fonte de calor. E também tem que estar afastado de fontes eletromagnéticas, micro-ondas ou outros sinais de alta frequência que possam interferir com as medidas. Quanto às condições de análise, reparem, aqui nós estamos falando de um equipamento muito versátil que pode partir de temperaturas de análise de menos 170 graus Celsius e chegar até 1600 graus Celsius. Novamente, nós podemos estabelecer diferentes taxas de aquecimento, 5, 10, 15, 20 graus Celsius por minuto, e normalmente trabalhamos usando um fluxo de nitrogênio como gás de purga. Quais são os fenômenos observados? Vamos analisar esse gráfico. Na abscissa, nós temos o tempo. Na ordenada, nós temos variação de temperatura. E reparem que agora nós temos informação extra. Uma seta indicando os eventos, a direção dos eventos endotérmicos e outra seta indicando a direção dos eventos exotérmicos. Dentro da área gráfica, nós podemos ver duas curvas. Uma curva, essa aqui, e a segunda curva, essa daqui. Vamos chamar essas curvas de 1 e 2. A curva número 1 é a medida da temperatura da amostra. Reparem que, na maior parte do tempo, essa curva funciona como uma reta. Mas em alguns momentos, fica evidente que essa curva se afasta da linearidade. E como esse sinal pode ser amplificado? É muito fácil. Basta fazermos a subtração da temperatura da amostra da temperatura da referência. Imaginem que essa linha azul é a nossa curva 3, que é a temperatura da referência medida ao longo do tempo do experimento. Por meio de uma subtração, nós chegamos então ao que nós denominamos como curva 2. Reparem que nessa curva 2, nós conseguimos observar a existência de alguns eventos, como por exemplo, a transição vítrea, a cristalização a frio e a fusão da nossa amostra. Entretanto, nós estamos limitados aqui à determinação das temperaturas onde ocorrem esses eventos. Não podemos falar nada a respeito da entalpia envolvida nesses eventos. Então, em resumo, quais são os fenômenos observados? Nós podemos observar as temperaturas de transição, mas nós não conseguimos determinar as entalpias de transição, porque nós trabalhamos com uma única fonte de aquecimento, fazemos medidas de diferença de temperatura e sempre vão existir gradientes de temperatura dentro da câmara que vão atrapalhar muito na determinação das entalpias envolvidas nas transições. Mas nós queremos conhecer as entalpias, nós queremos saber o quanto de energia está envolvido em cada uma dessas transições. Antes de falarmos na determinação da energia, vamos falar um pouco a respeito das transições de fase. Nós temos dois tipos de transição. Temos as transições de primeira ordem, que são acompanhadas de mudanças na entropia, na entalpia e no volume, e as de segunda ordem, que são acompanhadas de mudanças na capacidade térmica.
Mas como eu determino isso experimentalmente? Bom, aqui nós temos uma curva simulada de um experimento de calorimetria. Nós vamos, a partir dessa curva, nós vamos fazer a derivação numérica desse experimento. O resultado dessa derivação numérica é esse, onde nós podemos observar a existência de derivada intuitivamente contínua e intuitivamente descontínua. Assim, as derivadas contínuas são relacionadas com as transições de segunda ordem, por exemplo, a TG, enquanto que as derivadas descontínuas estão relacionadas com transições de primeira ordem, como, por exemplo, a cristalização, a fusão, entre outros. Bom, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Na próxima aula vamos falar de DSC. Obrigado pela atenção. Até a próxima.